Olá, meu nome é Rafael Casarotto, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e hoje eu vim aqui apresentar o Programa de Melhoramento Genético para a Cultura do Girassol, visando a alta produtividade de grãos. Esse projeto foi desenvolvido durante a disciplina de Melhoramento Genético de Plantas, sob a orientação do professor e pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Então, o girassol é uma dicotiledônea anual, cujo seu centro de origem está nos Estados Unidos. Ele possui uma ampla adaptação no cenário mundial, sendo cultivado em praticamente todos os continentes. Atualmente, a Rússia, Ucrânia, Argentina e China são os maiores produtores. No Brasil, destacam-se os estados de Goiás e Mato Grosso, sendo que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor, com uma área de 5.000 hectares cultivados e uma expectativa de rendimento de 1.200 quilos por hectare, segundo a Emater. Então, o girassol, os seus principais usos seriam o óleo para alimentação humana. Do óleo a gente também pode fazer a produção de biodiesel, que seria um combustível não poluente. Pode ser utilizado para a fabricação de silagem, visando a alimentação animal em períodos de entre-safra. E também a torta de girassol, que é resultante da extração do óleo, é utilizada para a formulação de rações, principalmente para ovinos, no caso, criados em sistema extensivo. Então, esse programa de melhoramento genético tem por objetivo lançar no mercado novas cultivares de girassol para a região do centro-oeste brasileiro, mais especificamente para o estado do Mato Grosso, que apresentem uma alta produtividade de grãos, além de outras características de interesse agronômico. Então, a caracterização botânica. O nome científico da planta é Elianthus annus. É uma planta alógama que realiza fecundação cruzada, ou seja, o pólen de uma planta ele necessita fertilizar o estigma de outra planta. As flores férteis são hermafroditas, ou seja, apresentam a parte feminina e masculina na mesma planta. Os estames, que é onde a produção de pólen, e o carpelos, que é a produção de óvulos, então eles estão na mesma planta. Aqui temos ao lado a classificação botânica, descrita por Silva no ano de 2005, que seria o reino Plantae, a divisão Magnoliophyta, a classe Magnoliopsida, ordem Asterales, família Asteraceae, gênero Elianthus e a espécie Elianthus annus. Então, a caracterização genética. O girassol, naturalmente, é uma planta diploide, com 2N igual a 34, ou seja, seu conjunto cromossômico possui 17 cromossomos duplicados. A expressão das características de interesse agronômico é feita pelos genes. Existem as características qualitativas, que são características simples, onde há poucos genes atuando, e as características quantitativas, são as características complexas, onde existem muitos genes atuando. O girassol, então, é beneficiado pelos efeitos de dominância e sobredominância, e a herdabilidade de sentido amplo do rendimento de grãos por planta é de 49,77%, segundo a Amorim, do ano de 2006. Então, a morfologia. O sistema radicular é do tipo pivotante profundo, podendo chegar normalmente até 1,5 m, caso não encontre nenhuma restrição no solo para o seu desenvolvimento, ou colmo ereto, não ramificado. A altura varia de acordo com o cultivar, sendo comum espécies anãs de 40 centímetros de altura, até espécies que ultrapassem os 2 metros de altura. A inflorescência é denominada capítulo e é originária da diferenciação da gema apical. Existem dois tipos de flores, as liguladas, que são inférteis, e as tubulosas, que são as flores férteis que darão origem às sementes. O girassol também apresenta efeito de protandria, ou seja, as anteras são viáveis antes do estigma. O fruto é denominado aquênio e a semente é composta por 2 endospermas e um embrião, que dará origem a uma nova planta. Então, a fisiologia do girassol ele é uma planta C3, ou seja, menos eficiente na conversão de recursos em fotoassimilados. A germinação é epígia, onde os cotilédonos ficam acima do solo após a emergência. Em sistemas irrigados, é comum o acúmulo de até 14 toneladas de matéria seca por hectare. E a exigência hídrica varia de 600 a 1.000 milímetros, de acordo com a região de cultivo. Temperatura ótima para o desenvolvimento do girassol é próxima a 28 graus. Já ventos acima de 50 km por hora podem causar danos, como quebra de colmo, quebra de capítulo. A radiação fotossinteticamente ativa absorvida dará origem à fotossíntese, e a absorção dessa radiação ela vai depender do índice de área foliar da planta, da altura de planta, época do ano, tamanho e geometria das folhas, dentre outras características. Então, o posicionamento do programa de melhoramento. Vai ser posicionado na cidade de Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso, que é uma das maiores cidades produtoras de girassol do estado, principalmente em sistema de safrinha, após o cultivo da soja. Nesta região, é possível ter uma liquidez de mercado suficiente para a comercialização do produto final. A região caracteriza-se por um latossolo vermelho distrófico típico, com boa drenagem, boa porosidade e baixa fertilidade natural.
Segundo a classificação de Köppen, o clima é tropical, com verão chuvoso, inverno seco e precipitações variando de 750 a 1.800 milímetros de chuva ao ano. Então, as características de interesse definidas de acordo com o objetivo do programa de melhoramento são qualitativas e quantitativas. Então, primeiramente, levaremos em conta a alta produtividade de grãos, o porte reduzido, uniformidade de altura e floração, tolerância a doenças, principalmente a alternária e a esclerotínia, alto número de sementes por capítulo e alto peso de 1.000 sementes. Então, um dos passos mais importantes para o sucesso do programa de melhoramento é a obtenção do banco de germoplasma. Os genitores devem ser contrastantes geneticamente e deve haver uma ótima combinação para haver uma maior troca de genes, gerando uma maior variabilidade. Partiremos de 10 variedades de origem, que seriam variedades crioulas e cultivares comerciais, com características de interesse agronômico, como tolerância seca, rusticidade, precocidade de produção, tolerância a doenças, tolerância ao tomamento e ao acamamento e, principalmente, alta produtividade de grãos. Então, dentro deste programa, serão utilizados os métodos de melhoramento de população, onde começaremos por uma população inicial para obter uma população melhorada. Também utilizaremos o método de Book, que seria, obviamente, o melhoramento de população, onde é um método simples, onde cada geração é retirada uma amostra de semente para compor a geração seguinte. Faremos também a seleção recorrente, que seria um método cíclico de seleção dentro da população, e a seleção massal, positiva ou negativa, que consiste na retirada de plantas com base no fenótipo, ou seja, a expressão do fenótipo vai determinar se nós vamos fazer a seleção massal negativa, retirando as plantas fora do ideótipo agronômico, ou a seleção massal positiva, selecionando só aquelas que forem melhores e estiverem dentro do ideótipo agronômico. Então, o primeiro passo seria 3 ciclos de intercruzamento entre as variedades de origem. Nos 3 ciclos será feita a semeadura em linha, com 10 linhas de cada variedade, intercaladas, totalizando 100 linhas. Estas linhas de plantio serão de 100 metros de comprimento por 70 centímetros de espaçamento, utilizando 4 sementes por metro. Para melhorar a troca de pólen e polinização, será instalada caixas de abelha para melhorar essa polinização. Então, durante o desenvolvimento da cultura, nas 3 ciclos, será realizada a seleção massal negativa, retirando das linhas as plantas que estiverem fora do ideótipo, ou seja, acamadas, com quebra de capítulo, com 2 capítulos, também suscetibilidade a doenças, dentre outras características deletérias. Nos ciclos 1 e 2 serão colhidas separadamente cada uma das linhas e semeadas novamente no próximo ciclo. Já no ciclo 3, as linhas serão colhidas todas juntas e guardadas para a semeadura do bulk. Então, o primeiro bulk será feito na geração S1. As gerações segregantes irão de S1 até S7 e serão feitas a partir da seleção recorrente. Em cada uma das gerações será retirada uma amostra de 5 kg da geração anterior, semeada em linhas em uma área de 1 hectare, com 0,7 de espaçamento. A seleção massal negativa será feita em cada geração. À medida que passa a geração, se aumenta a pressão de seleção, ou seja, nas gerações finais será feita uma maior pressão de seleção para que se chegue em S6 e S7 somente com as plantas realmente boas que vão interferir no aumento da produtividade desta população. Em S2 e S3 será feita a escolha das características qualitativas e depois, a partir de S5 até S7, faremos a escolha das características quantitativas. Como testemunha, utilizaremos em cada geração a comparação com a população de origem e com a geração anterior, devendo em S7, a população já estabilizada, ter uma produtividade superior à sua população de origem e também à geração anterior. Então aqui a gente tem uma representação de uma parcela da geração S1, bulk, que se repetirá o mesmo estilo de parcela nas gerações até S7, e aqui um calendário das gerações segregantes, partindo de uma expectativa de produtividade no intercruzamento 1 de 800 kg por hectare, chegando em S6 e S7 estabilizado em 2.500 kg por hectare de produtividade. Então, os ensaios DHE vão ser realizados em 1 ano em 2 locais diferentes, nas cidades de Campo Novo do Parecis e Lucas do Rio Verde. Será utilizado o delineamento de blocos casualizados, com 4 repetições, parcelas de 1.000 metros quadrados e 0,7 metros de espaçamento, na densidade de 500 gramas de semente por parcela. Durante o desenvolvimento da cultura, faremos a técnica de Hogan, que seria retirar da plantas atípicas das parcelas, que apresentarem 2 capítulos, suscetibilidade a doenças, quebra de como, quebra de capítulo, dentre outras características indesejáveis dentro deste programa. Como testemunha, teremos a população de origem, que também será semeada em 4 repetições, com parcelas de 1.000 metros quadrados cada, e 70 centímetros de espaçamento. Para ser aprovada nestes ensaios, a população melhorada necessita apresentar uma característica diferencial à testemunha. Ela também deve ser homogênea, ou seja, as plantas dentro da parcela devem apresentar as mesmas características.
também deve ser estável, apresentando as mesmas características nos dois locais de cultivo. Caso seja superior e apresente essas características, faremos a proteção de cultivar, para evitar que ela seja multiplicada ou comercializada por pessoas não autorizadas. Então aqui temos uma demonstração dos ensaios DHE, né, do campo experimental, que seria 4 repetições da população melhorada, e da mesma forma será as 4 repetições da população de origem, que será testemunha. O último passo antes do lançamento da cultivar é o VCU, valor de cultivo e uso. Com a cultivar já protegida, nós entraremos nos testes VCU, que são uma exigência do mapa para provar o valor agronômico da nova cultivar. Vai ser realizada em 2 anos, nas cidades de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Lucas do Rio Verde. Serão novamente parcelas de 1.000 metros quadrados, com 4 repetições, semeadura em linhas, com 70 centímetros de espaçamento. Novamente, durante o desenvolvimento de girassol será feita a técnica de Holger, retirando as plantas atípicas das parcelas. Como testemunhas, utilizaremos as cultivares comerciais Terra 866 HO e Multisol, com a semeadura no mesmo estilo da população melhorada. Para ser aprovada, a população melhorada necessita ser superior às testemunhas nos 2 anos, no quesito produtividade, nos 3 locais onde será cultivado. Caso for superior, no caso aqui a gente tem uma representação das parcelas, né? Seria as 4 repetições da população melhorada, as 4 repetições da cultivar Multisol e as 4 repetições da cultivar Terra 866HO. Isso em cada uma das cidades onde serão instalados os campos experimentais. Caso seja superior em produtividade nos 2 anos nos 3 locais, a população melhorada entrará no registro do mapa e se tornará uma cultivar. Para isso, será feita a comprovação através de testes dos ensaios e dos dados experimentais para comprovar que realmente houve uma superioridade e a cultivar tem um valor agronômico definido. Com a cultivar registrada, faremos o lançamento dentro de um dia de campo, onde será apresentado para o produtor as principais vantagens, as formas de manejo, de implantação da cultivar RC 1909, que será uma novidade para a região. Então, a expectativa de venda no primeiro ano será de 30.000 kg de semente, suficiente para semearmos 5.000 hectares, com 6 kg de semente por hectare. Para isso, iremos disponibilizar 60 kg de semente genética para as empresas multiplicarem, o que será suficiente para a produção desses 30.000 kg de semente, já somando as perdas. Até porque podemos utilizar também a densidade de 5 kg de semente por hectare. Então, esse programa de melhoramento apresenta umas vantagens, por exemplo, o rápido melhoramento. Então, tu vai poder obter uma população melhorada mais rapidamente, até porque a linha S5 já pode ser que esteja estabilizada a característica de produtividade. Então, a gente já vai poder, a partir da S5, já entrar nos ensaios DHE. Outra coisa importante é que a cultivar vai ter um posicionamento de mercado estratégico, gerando vantagem para o produtor, com preço competitivo e também com um rendimento que possa aumentar a lucratividade das propriedades. Então, de minha parte era isso, e eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.